Olá, eu sou o Bira Mello e você está no canal. E aí, rapaziada, vamos voltar à ativa, vamos voltar a fazer as coisas aí da forma que a gente está acostumado, né? Correria, e os trabalhos e tudo mais. Isso é muito legal, eu gosto disso, dessa aceleração toda, eu gosto dessa vida agitada, é muito importante. Pesquisa, a vida não para, né? E por isso que estamos vivos, né? Mas como eu tenho sempre compartilhado com vocês e algumas coisas têm me chamado a atenção, nesse começo de ano teve bastante coisa. Inclusive, eu não sei se você, mais uma vez, vale a pena a gente ressaltar, né? Você que tem tido a curiosidade de ver o documentário do Pé Grande, sabe aquele documentário da Discovery, da The History Channel, da Animal Planet, que outrora eu tinha colocado alguns trechos. Então, volto a dizer para vocês, tá? O YouTube bloqueou, tentei colocar de várias formas o vídeo, o YouTube bloqueou este vídeo, não foi capaz, eu não fui capaz de arrumar uma outra maneira de se colocar, até porque eu também não sou conhecedor, exímio conhecedor da tecnologia, né? Então, eu sei que tem pessoas aí que burlam essa coisa do YouTube, mas eu não tenho nem muito interesse nisso. Se for fazer algo ilegal, algo fora, né? E depois me dá problema depois na frente, eu tenho que acabar com o canal, coisa do tipo, então é melhor não correr o risco. Mas eu tentei colocar por 3, 4 vezes, não consegui, e eu coloquei na nossa fanpage do Facebook. Se você tem interesse, se você quer ver de repente esse vídeo completo, se você quer ver o documentário completo, eu até não postei o documentário completo. Nesse vídeo que eu fiz, eu coloquei uma grande parte, se eu não me engano, uns 20 minutos mais ou menos dessa captura do Pé Grande, tá? Para que vocês tenham realmente uma posição crítica, vocês têm que ver os detalhes. Eu coloquei ali os detalhes, mas se você de repente quiser ver o documentário completo, esteja comunicando, esteja falando conosco aí nas redes sociais, esteja compartilhando aqui na descrição do vídeo também, pode ser nesse vídeo mesmo, não tem problema, e a gente vai tentar colocar o documentário todo no Facebook, ok? A fanpage é Eu Compartilhando, tá bom? Aí você vai lá e dá uma olhadinha, espero que você possa ter a sua dúvida sanada. E também, há últimos dias agora, eu coloquei um outro vídeo sobre as 5 melhores e mais impressionantes aparições do Pé Grande, que inclusive até agora não viram a infidelidade nas imagens, tá bom? Então é uma coisa bem legal também para você ter uma condição. E eu coloquei também dentro, acho que fiz 2 vídeos em um cara que ele expressa ali, mostra os pedaços do Pé Grande, que o pai dele matou e que ele está congelado faz quase 20, quase 30 anos na verdade. Está congelado ali e ele resolveu mostrar para as pessoas. É impressionante também, realmente as características, todos os detalhes. Eu até pensei, estava vendo, né, que ele faz uns bonecos, também falei, esse cara pode usar isso como houve em outras oportunidades, da pessoa fazer um boneco, né, de cera e usar isso para ganhar mídia. Mas no caso dele não, no caso dele realmente tudo indica que é verdadeiro. Beleza? Se você gosta desse assunto, vale muito a pena você ver. Tem um documentário também da Discovery do Stuart, né, que é um cara que gosta de trabalho, de aquela coisa de vida selvagem e tal. Ele também tem fez um documentário muito legal, tá até na Netflix, né, que fala muito sobre o Pé Grande, muito interessante, vale a pena você ver também. Beleza? Então tá bom. Hoje eu vou falar uma coisa interessante para vocês, uma coisa que eu já havia prometido em outro vídeo, tá bom? É uma coisa rapidinha, mas é uma coisa muito interessante, é um dos fatos mais impressionantes da mídia internacional sobre caso de visitantes de outros planetas, tá? Esse caso é tão interessante, interessante que ele foi documentado por um ex-presidente, a tua neta, né, no caso a neta do ex-presidente, ela também fez um livro sobre isso, ela tem dado palestra até hoje sobre isso, tá? E também tem um agente, né, que esteve em contato direto, inclusive com fotos. Foi um material, inclusive, que eu tirei da Discovery, que eu achei que foi o mais claro, o mais interessante. E eu tenho certeza que você que gosta desse assunto, essa ideia de conspiração, vai curtir muito sobre isso. Vamos lá? No ano de 1957, o governo americano, né, incluindo um dos seus agentes, né, relata, inclusive ele relatou em um livro, que eles tiveram a visita de um ser extraterrestre, humanoide, muito parecido conosco, não tem diferença nenhuma, se dizendo ali integrante de uma organização galáctica, essa coisa de proteção galáctica. Quem não se lembra, essa década de 1957 estava muito assim, vivo ainda a questão da bomba atômica, a bomba de hidrogênio, mas muito mais da bomba atômica, que houve até a questão de Hiroshima e Nagasaki, todo mundo sabe. Então eles dizem que receberam a visita de um homem chamado Valiant Thor, e ele era parte de uma comissão de proteção intergaláctica.
que estava sendo enviado ao nosso planeta para nos alertar, porque eles se preocuparam demais com a nossa evolução atômica, dizendo que a nossa humanidade, não somente nosso planeta, mas o sistema solar de uma forma geral, com essa evolução que nós estávamos adquirindo, traríamos um risco muito grande. Então ali no dia 16 de março de 1957, ele visita a Casa Branca, ali desce num campo ali na Virgínia, e ele é recebido na Casa Branca para que ele pudesse colocar as posições de que essa organização de proteção galáctica estava realmente colocando para nós, nos alertando para que nós pudéssemos mudar então o curso da história. Washington, D.C., 1957. Um agente federal e capelão que tinha autorização de alta segurança no Pentágono, o Dr. Frank Strange, foi apresentado a um ser extraterrestre chamado Valiant Thor, que trabalhava secretamente com o governo americano. Strange, mais tarde, foi a público com as chocantes alegações em seu inovador livro Estranho no Pentágono. Um homem chamado Frank Strange. Frank Strange era um agente, tá? E ele foi designado para acompanhar Valiant Thor. Inclusive, ele era, na verdade, um dos responsáveis de um projeto que faziam estudos e busca, né, a seres de outros planetas. É um projeto secreto, super secreto, na verdade, supra-secreto. Né? Então, Frank Strange foi este homem designado ali para estar acompanhando Frank Thor até a Casa Branca, que quando ele desceu ali na Virgínia, no campo aberto ali, e ele foi recebido por este homem, ele pedia para que levasse ele até as autoridades dos Estados Unidos. O Dr. Frank Strange disse que em 16 de março de 1957, Valiant Thor chegou numa nave. E essa nave pousou em Alexandria, na Virgínia, num campo agrícola às 8 horas da manhã. A polícia foi a primeira a chegar. E tiveram uma conversa com ele. Ele queria se encontrar com o presidente Eisenhower. Então eles o levaram ao Pentágono, onde ele se encontrou com o secretário de Defesa. Depois disso, eles o levaram até a Sala Oval para se encontrar com Eisenhower, Nixon e todos os chefes do governo. Que na época era Eisenhower. Então eles pediram para que se levasse para que eles pudessem estar tendo um minuto de prosa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o grande risco daquilo que vocês descobriram. Então exatamente ali na Virgínia, às 8 horas da manhã, foi este encontro com o Valiant Thor e ele foi encaminhado até a Casa Branca. Então foi aberto um conselho ali, onde este homem ele teve a oportunidade de falar com Eisenhower, né, e os seus líderes, né, os ministros da defesa, ministros, né, ali, as pessoas que comandavam os Estados Unidos da época. Então ali Eisenhower, Nixon e outros líderes ali de Estado, né, eles se encontram ali naquela famosa sala, né, aquela mesa, a famosa mesa oval ali nos Estados Unidos da Casa Branca, e eles começam a ter um tempo de conversa. Dizem eles, inclusive isso é sustentado por um outro agente, viu, muito influente na época, chamado Halliburton. Ele era um dos caras ali do governo americano de extrema influência. Ele, inclusive, autenticou essa ideia de que Frank Strange, de fato, havia exposto num livro, porque isso aí foi fato de um livro que ele colocou depois. Quer dizer, e esse livro foi muito vendido, esse livro teve muita repercussão até hoje pelas riquezas de detalhes e a profundidade. E esse cara, o Bird, ele buscado, né, querem conferir, a medida quer conferir se é verdade ou não, ele vai autentifica, né, esse fato como sendo verdadeiro. Então ganhou mais corpo, mais autoridade ainda essa questão que Frank Strange colocou no livro. E depois, hora mais tarde, a neta de Eisenhower, que é essa moça que dá palestra o tempo todo aí, também testificou sobre esse assunto. Eles, tanto Frank Strange como Bird, eles eram de um projeto secreto chamado Blue Book. E esse projeto, eles investigavam casos de OVNIs e quedas de OVNIs, como, por exemplo, houve anteriormente, né, em Roswell e nos demais, no mundo todo. Eles, na verdade, esse projeto Blue Book era um grupo que investigava sobre isso aí, então eles tinham autoridade para falar sobre o assunto. E então, dizem eles, segundo os relatos, que este homem, né, este extraterrestre aí com aparência
como você vai ver nas fotos aí, no que eu vou estar passando aí, das imagens recolhidas da The History. Ele ficou durante 3 anos nos Estados Unidos, teve contato, várias reuniões. O propósito dele, na verdade, era poder falar com a ONU, mas os Estados Unidos, na época, o presidente não deixaram, não permitiram que ele fosse falar com a ONU. Ele se apresentava como um dos membros da alta cúpula de proteção intergaláctica. Tá? Parece coisa de filme. Inclusive, essa história é tão incrível, amigos, que eles fizeram um filme, sabe aquele filme chamado O Dia que a Terra Parou? Lembra que meio que fizeram um remake dele agora aí mais atual? Ele é muito antigo, esse filme na verdade foi baseado nessa história. Se você que não assistiu esse filme, vale a pena assistir, porque fala muito sobre isso e claro que eles colocam a questão da ficção ali e tudo mais, mas é um filme que conta muito sobre esse fato da visita desse homem chamado Valiant Thor na Casa Branca e o propósito, o porquê ele na verdade veio e conta toda a história, tá? Inclusive, se eu não me engano, no filme é Keanu Reeves, que é o ator que está fazendo, eles ficam durante 3 anos também aqui no nosso planeta fazendo contato e coisas do tipo para que ele pudesse, aí ele tira algumas crianças, fala que vai construir um outro planeta porque o nosso planeta será destruído. Eu entendo até que nesse livro, se eu não me engano, quando eles falam um pouquinho sobre isso, eles falam com a questão de que realmente era um aviso, né? Se a gente não parasse, nós correríamos sérios riscos como humanidade e também teria o risco interestelar, né? Porque, como a gente tem hoje, dizem que fazem vários testes, inclusive na Lua, com bombas poderosíssimas, tá? Inclusive, eles dizem, alguns teóricos da conspiração dizem que nós não fomos mais à Lua porque fomos ameaçados quando chegamos lá por conta de testes nucleares. Não sei se você sabe dessa história, mas não somente aí, em outros lugares também. Então, essa história foi rolando e a gente vai entendendo como isso vai ganhando corpo. Tá? A bisneta de Eisenhower, Laura, ela até hoje fala sobre isso. Ela foi procurada, inclusive, nessa matéria do The History, e ela confirmou esses fatos e disse que realmente isso foi verdade, é verídico, tem documentos, tem inclusive fotos que provam isso, né? Nariz um pouco andando aqui. Tem fotos que provam isso e isso se tornou algo espetacular. Eu vi vários vídeos, eu li várias coisas sobre isso e realmente é uma das histórias menos contestadas pelo governo americano até os dias de hoje. Tá? Se você tem interesse, faz uma busca aí sobre esse livro, assiste esse filme, tá? O Dia que a Terra Parou, tá? Que fala um pouquinho dessa história, não declaradamente, claro, mas é um filme que eles basearam nessa história, nessa visita deste ET, né? E também eles têm aí um material muito legal desse livro, né? Não sei se tem em português, acredito que não, né? Mas é um livro que fala um pouquinho dessa história. Se você tem curiosidade a buscar, que é importante, é muito interessante para que você tenha um embasamento aí de repente histórico também. Beleza? Gostaram? Pô, espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito interessante essa história, é uma história muito longa, né? Meio curtinha, mas é uma história que tem grande relevância para mim e para você. A gente que está vivendo num tempo aí em que a gente tem visto e vivido grandes e imensas surpresas, né? Eu acredito que a gente, como curiosos intencionais, né? A gente consiga de fato ter essa matéria como algo muito interessante. Beleza? Fico por aqui, meu carinho pra você. Vamos ver se a gente começa com um ano aí cheio de coisas legais, e encontrando muitas coisas boas para que a gente possa estar compartilhando. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, pessoal aí, e vamos fazer com que a gente possa expandir um pouco mais de conhecimento. Então eu fico por aqui, agradeço o seu carinho e mais uma vez a gente se encontra no próximo vídeo. Bye bye.